nome de Deus seja glorificado. A nossa reunião hoje, a Irmandade sabe, se o Fernando sentir, ele dá liberdade para os testemunhos. Se não, ele faça como o Espírito Santo guiar. Deus abençoe e pode dar início à reunião. Amém. Vamos dar início, então. Deus abençoe. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. 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 Vamos dar início a esta reunião de louvores e súplicas a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Qual é o hino? 403 que pediram. Então vamos cantar 403. Do jeito que vocês acharem melhor. Tocado, cantado. Isso. Só vou buscar meu óculos aqui. Glória a Deus. Santo Deus. Vamos orar a Deus neste momento. Temos muita necessidade, irmãos. Irmã Linai, você tem uns pedidos de oração para passar para a Irmandade? Tem bastante pedido de orações que pediram no WhatsApp, também na plataforma do YouTube. Nós temos a irmã Mônica, lá da Ilha Man, na Inglaterra, ela roga oração pelo esposo dela. Nós temos o irmão Efferson também, que roga as nossas orações. Temos aqui pedidos de oração pelo irmão Dom, irmão Fernando, irmão Júlio, pela Ilimar, que está tocando, pela Sandrinha, a mamãe da irmã Rita, irmão Glauco, irmão Adilson, também pela irmã Ângela, todas as meninas que tocam aqui, a Ansula, a irmã Andréia, todas, a Natália. Vamos orar pelas meninas que tocam. O Felipe também, o Felipe Luan, que ontem deu início na parte das libras aqui na salinha. Deus preparou ele para ajudar o irmão Marcos.
Que Deus possa abençoar para ele entrar mais vezes aqui, nos ajudar. Ele está bem feliz mesmo. Ele disse que foi um presente que ele ganhou, foi ter feito ontem essa parte aqui na salinha. Então, vamos orar para Deus abençoar para eles estarem aqui mais presentes conosco também. Nós temos uma serva de Deus que está com o netinho dela doente. E também temos a... Sim, irmã Michele, nós vamos fazer reunião na sua casa, tá? Vamos ver se a gente marca para a próxima semana. O irmão Gabriel pede oração por enfermidade, a esposa dele, ele está com Covid, causa, tribulação, porta de emprego, causa no INSS, família e testemunhados. Ah, sim, meu amado. Ele está agradecendo também porque ele fez pedido de oração para uma moça cadeirante, mas graças às orações a moça já recebeu alta. Glória a Deus, meu amado. Nós temos pedido de oração, a irmã Cristiane, ela pede oração pelas 3 crianças que estão passando por enfermidades desconhecidas. Amém, irmã Cristiane. Também por aqueles que estão passando pela enchente lá em Recife, e por todos os que estão desempregados na salinha. O irmão Gabriel pede oração. Tá. Ótimo. Irmão Jefferson pede oração pelo irmão Jefferson, que está com dores de cabeça há 3 semanas. Vamos orar por ele. Irmã Mônica roga oração por uma moça alcoólatra lá da ilha que estava em tratamento durante 6 meses, mas infelizmente depois de 2 dias voltou ao vício. Oh, Senhor, tem misericórdia, isso é muito triste, né? Vamos orar por ela, sim, para que Deus a liberte desse vício. Nós temos também os irmãos que estão lutando aí com os filhos, esposa, netos, que está com vício da bebida e das drogas. Vamos apresentar também nas mãos de Deus as nossas crianças que estão passando por quadros de depressão, opressão, síndrome do pânico. Vamos apresentar também a casa da minha irmã, da Neide, para que Deus abençoe ela, liberte os filhos dela por completo, e que aquilo que eles estão pedindo, Deus possa abençoar lá na casa dela também, apresentando o papai, peço oração pelo meu papai também, para que Deus o liberte por completo da dor do braço que ele está sentindo. Os nossos senhores aqui, a terceira idade da salinha, as nossas crianças e os nossos adolescentes. A irmandade que mora fora do Brasil, os irmãos que moram no Japão, na Europa, vamos apresentá-los todos nas mãos do Senhor. São esses os pedidos, meu querido. Seu microfone. Também... Pedido de oração também foi me passado também sobre uma criança que está para ser... Foi até pedido no culto no Brás. Uma criança que está para ser amputada os braços e as pernas. Eu recebi hoje também, verdade. Estão pedindo muita oração. Meu Deus. Se o povo que está pedindo oração, irmãos, tiver condições de tocar na orla do vestido de Jesus, ela será curada, irmãos. Mas em nome de Jesus. O importante é nós entendermos, irmãos, por mais que nós possamos pedir, nós não conseguimos entender, porque às vezes o que a gente percebe é que as pessoas desfalecem, desanimam, por muitas vezes não conseguir que o seu pedido seja atendido. E nós não entendemos o propósito de Deus. Às vezes, quando nós colocamos toda a nossa fé e toda a nossa crença numa solução de um problema material. A vida, a saúde, é tudo material. E nós colocamos, muitas vezes, depositamos toda a nossa esperança em Cristo Jesus, na solução dos nossos problemas. E muitas vezes aquele problema não é resolvido porque não era o tempo, porque não era para Deus fazer uma obra, não foi movimento de Deus, não aconteceu. E muitos desanimam, muitos perdem a fé, param de servir a Deus, abandonam Jesus Cristo como Salvador, e aí perdem o direito da vida eterna. O pecado de morte, irmãos, é até importante nós falarmos disso, porque por muitas pessoas acham que o pecado de morte é adultério, é prostituição, é o pecado da carne. Não. O pecado de morte é aquele pecado que nós passamos a rejeitar Jesus como nosso Salvador. Esse é o pecado de morte. O que é o pecado de morte? É o pecado que levará à morte. Esse que é o pecado de morte. O adultério, a pessoa pede perdão a Deus e alcança de Deus o perdão. É só arrependimento.
A pessoa se arrepende do seu pecado e alcança o perdão de Deus. Agora, o pecado de morte é quando a pessoa passa a rejeitar Cristo como Salvador, a Deus como Criador de todo o universo e a eternidade. Rejeita tudo isso. Então, ele passa a ser um pecador de morte. Ele peca o pecado de morte. Por quê? Esse pecado da rejeição levará ele à morte eterna. Mas não é especificamente, irmãos, como muitas pessoas classificam o pecado de morte como um tipo de pecado. Adulterou, ou a pessoa cometeu um crime bárbaro. Não. O pecado de morte é aquele que leva nós a perdermos o direito da vida eterna. Então nós seremos lançados à morte. Não teremos o direito à vida. Por isso que chama pecado de morte. Importante isso, porque muita gente acha que vê uma pessoa que caiu no adultério e fala que ela pecou de morte. Meu Deus. O mesmo pecado dele é o mesmo que eu que estou falando mal dele. Mesma proporção. O que fala mal da vida dos outros, ele adultera o amor ao próximo. Ele simplesmente comete o pecado da destruição de almas. E ele pecou tão grave ou mais do que aquele que cometeu um adultério, uma fornicação, pecado da carne, né, do sexo. É importantíssimo, irmãos. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus para nos esclarecer a respeito da nossa vida e para quando não alcançarmos algum milagre, não perdemos a fé em Jesus Cristo. Porque tudo vai passar, irmãos. Tudo, o tempo passa. É só pedir para os nossos pais, avós, contarem sobre a vida deles. Vai ver que já se passaram 70 anos, 60, 70 anos. Então a vida passa. Então vamos pedir a Deus que nos dê a fé para alcançar. Mas que se não alcançarmos um milagre, que nós não venhamos a perder a fé na salvação em Jesus Cristo. Então vamos pedir todos esses pedidos de oração aqui, incluindo essa criança, e acrescentando a esse o principal, que é a voz de Deus sobre nós, a sua bendita e santa palavra, que o Senhor disse que colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então vamos pedir a Deus tudo isso. Tá certo, Marina? Alguma coisa mais? Não, meu amado, só isso. A família da Mayra está lá, todo mundo doente. Tá bom, vamos das nossas apresentar. orações, e também nós temos a Adriana, que está com o pé muito inchado desde ontem, e nós estamos orando por ela, tá? Louvado seja. Vamos pedir a Deus que se nós alcançarmos isso, e cada um dos que pediram possam alcançar de Deus esse milagre. Nesta comunhão que estamos, quem sente de orar, irmãos, não perca tempo. Se tiver 2 ou 3 orações, pode ter 2, 3 ou mais orações, mas que sejam orações que não sejam repetitivas tanto, irmãos. Porque quando nós estamos orando, quando nós falamos aqui de oração repetitiva, irmãos, não é para mim. Estou aqui ouvindo, mas é para Deus. Porque às vezes nós estamos achando que Deus não escuta. E repetimos o que alguém falou na primeira. Então, peraí, Deus já escutou na primeira oração, não escutou na segunda, mas pode orar 2, 3 orações. E quando alguém apresentou na primeira oração detalhadamente todos os pedidos, não precisa apresentar detalhadamente todos os pedidos. Apresenta, Senhor, os pedidos que já foram apresentados. Entendeu, irmãos? Não é importante nós aprendemos a falar. Quando nós estamos orando, nós temos que saber, quando o irmão está orando, a irmã, na tua simplicidade, na tua oração que você acha que você não tem dom. Mas você não está orando para mim, não está orando para a mãe Linai, para ninguém dos irmãos que estão aqui. Você está orando para Deus. E Deus é onisciente, onipresente, Ele escuta tudo. Então, até as nossas orações cotidianas em casa, nós erramos muitas vezes porque repetimos para Deus a mesma coisa. E Ele já ouviu aquilo ali. E você insiste em repetir para Ele cedo, à tarde e à noite. Sendo que se orasse para Ele, Senhor, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Não precisa repetir 3, orar 8 vezes no dia. As 8 vezes no dia vai falar dos filhos, da esposa, do marido, entendeu, irmãos? Então, precisamos entender que a nossa oração é feita àquele que é onisciente e onipresente. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Devanildo, pode orar, meu amado.
Querido amado Deus, estamos aqui, Senhor, de joelhos dobrados, Senhor, numa só comunhão, Senhor, com seus filhos, Senhor, cada um na sua casa, Senhor, mas reunidos, Senhor, diante do seu Espírito Santo, Senhor, a qual paz é sobre nós nesta tarde, Senhor. Viemos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos erros que nós cometemos, Senhor, durante o dia, e durante algum momento da nossa vida, Senhor, por alguma coisa que nós falamos, Senhor, e agimos de uma forma, Senhor, alguma coisa que não é da sua vontade, Senhor, nos perdoa pelo amor do seu nome, do seu Filho Jesus, Pai, mas nós viemos aqui, Senhor, te clamar as suas misericórdias, Pai, tantos pedidos que chegaram na mão da sua filha e do seu filho, Senhor, mas primeiro te pedimos, Senhor, por seu filho que está atendendo, Senhor, esta reunião a qual o Senhor preparou, Senhor, reveste ele do céu, Senhor, seja revestido ele, Senhor, abençoa ele e a família dele, Senhor, também, Senhor, o pedido que ele tanto falou, Senhor, ali, da sua servinha, Senhor, que está lá, Senhor, muitos pedidos, Senhor, que já foram pedidos para ela, Senhor, para libertar ela daquela enfermidade, Senhor, Senhor, entra lá, Senhor, faça uma obra, Senhor, no nome do seu Filho Jesus vai ser glorificado, Pai, se for a sua hora, assim como o seu Filho disse, Senhor, que seja feito da sua vontade, Pai. O Senhor passa no meio dessas casas, Senhor, que pediram oração, Senhor, por enfermidade, Senhor, a cada um dos seus filhos que pediram, Senhor, para que eles venham receber essa libertação dessa enfermidade, Senhor, e aqueles ainda, Senhor, que estão, Senhor, desempregados, Senhor, por muitas das vezes procurando uma porta aberta também, Senhor, que o Senhor venha abrir nesta tarde, Senhor, reveste o seu povo de sabedoria e entendimento, Senhor, para que o Senhor, para que eles não venham, Senhor, perder a esperança, Senhor, de alcançar o seu milagre e a salvação da sua alma, Senhor, para que o Senhor dê essa fé no meio do seu povo, Senhor, aqueles que pedem, Senhor, que estão passando, Senhor, por dificuldade, Senhor, por muitas tribulação, Senhor, síndrome do pânico, Senhor, aflição na alma, Senhor, depressão, Senhor, que o Senhor passe esta tarde, Senhor, e abençoa esse seu povo, Senhor, e expulsa tudo esses espíritos do adversário, Senhor, que estão afrontando esta terra, Senhor. Entra, Senhor, nesses aparelhos onde estão essas crianças, Senhor. Muitos estão, Senhor, não tem mais união nos lares, Senhor, mas o Senhor sabe da forma do Senhor trabalhar, Senhor, mas te pedimos que o Senhor entre nessas casas, Senhor, e haja união, haja amor no meio dos lares, Senhor, haja comunhão no meio dos filhos e das mães, Senhor, e dos pais, Senhor, para que eles tenham, Senhor, união de suprir, Senhor, e tratar um com o outro, Senhor, com amor, Senhor, reveste eles do céu, Senhor, aqueles que pediram, Senhor, também, Senhor, por alguma porta, Senhor, que estão, Senhor, no INSS, Senhor, alguma causa, Senhor, de aposentadoria, Senhor, a qual não está alcançando, Senhor, que eles venham alcançar, Senhor. Senhor, abençoa também a nossa querida irmã Elinai, Senhor. Abençoa ela em tudo, Senhor. Glória a Abençoa Deus, ela Senhor. em tudo, Senhor. Proteja ela, Senhor. Reveste ela em tudo, Senhor. Seja material, espiritual no que ela precisa, Senhor. Abençoa a sua filha, Senhor. Seja com ela em todas as missões que o Senhor tem para ela fazer, Senhor. Abençoa ela, Senhor, o pai dela, a mãe dela e os filhos dela, Senhor. Abençoa a nossa querida irmã Mayra, Senhor, que tanto está precisando, Senhor, também de uma libertação. Passa lá na casa dela, Senhor, abençoa seus filhinhos, Senhor. Dá um abraço em cada um deles, Senhor, e liberta todos eles, Senhor. Também te pedimos, Senhor, para o nosso querido irmão Dom, Senhor. Abraça o seu filhinho nesta tarde, Senhor, da onde ele estiver, Senhor. Seja no trabalho, aonde ele estiver, Senhor. Abraça ele. Abraça, Senhor, nosso querido irmão Júlio, nosso querido irmão Glauco, Senhor, esteja com ele também, abra a porta para ele, Senhor, nosso querido irmão Adilson, Senhor, nosso querido irmão Luciano Sovalar, seja com ele, Pai, aonde ele estiver, Pai, abençoa todos esses, Senhor, que atende esta salinha, Senhor, que cada vez, Senhor, reveste os seus filhos, Senhor, também essas irmãs, Senhor, que toca, Senhor, e todos nós que estamos aqui na plataforma do YouTube, Senhor, todos esses que pediram, Senhor, que o Senhor venha atender os pedidos dos seus filhos, Senhor, para que o Senhor recolhe do céu, Senhor, os dons celestiais do céu para nós desta tarde, Senhor, desce os dons do céu para nós, Senhor, envia do céu, Senhor, a sua gloriosa santa palavra, Pai, aqui venha falar com o nosso coração, Senhor, e nós viemos guardar, Senhor, estamos aqui de passagem, Senhor, logo estaremos de partida, Senhor, mas venha nos preparar a cada dia mais para andar nesta terra, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, receber a coroa da vida eterna, Senhor, que é do seu lado que nós iremos descansar, Senhor.
Envia do céu a sua gloriosa palavra, Pai, a qual venha falar com a nossa alma. Graças te damos por tudo no nome do seu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Irmã Janaína, pode orar, minha querida. Glória a Deus. Só ativar o microfone. Senhor, ainda de joelhos prostrados na tua presença, nós te damos graça pela essa oração de súplica, ao qual temos certeza que o Senhor já se inclinou para ouvi-la. Mas, Senhor, nós queremos te declarar de todo o nosso coração que nós te amamos. Senhor, guarda-nos na face desta terra para que nós não venhamos errar e pecar e perder o direito da coroa da vida eterna. Senhor, acrescente em nós a fé, a esperança, para que todos esses pedidos de oração a qual foram mencionados e já foram entregues nas tuas santas mãos, Senhor, nós possamos ver um milagre que todos que aqui estão reunidos irá glorificar o teu santo nome. Senhor, tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fernando, o seu microfone está desligado. Glória a Deus. Tem mais ninguém para orar, né? Não. Deus seja sempre louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Marlena, eu vou deixar alguns irmãos que sentiam, 3 irmãos para testemunhar. Sim, meu amado. Depois você dá algum recado depois de testemunho, tá? Tá ótimo. Então, se sentirem 3 irmãos ou irmãs, né, que sentirem testemunhar, por favor, irmãos. Para a gente sempre limita um pouquinho para não estender muito a reunião. Sintam-se à vontade, vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. A Fátima, pode testemunhar, minha querida. Só ativar o seu microfone. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Me apresento na presença de Deus para agradecer a Deus, primeiramente pelo perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se assim tão somente eu permanecer fiel até o fim. Cantando esse hino 401, Deus me fez lembrar uma obra qual Ele fez em 2020. Em 2020, né, quando começou a pandemia, o último culto que eu ouvi falava que não faltaria o pão na mesa, nem o pão na mesa e nem o pão espiritual não nos faltaria. E eu agradeço a Deus que as ordens eram, né, para a gente ficar em casa, para a gente não sair de casa, e aquela coisa toda, né, e eu fui ficando, não saía de casa de maneira nenhuma, os meus saíam para trabalhar, mas eu sempre dentro de casa. E fui passando o tempo, de repente, as minhas pernas, elas começaram a inchar demais, começou a inchar, as minhas pernas, o meu joelho ficou enorme. E eu não sabia que caminho tomar. Se a gente ia para o hospital, porque não podia, né? Porque a prioridade era quem estava com Covid. E então eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus o que eu ia fazer, porque estava ficando demais, estava me incomodando. E até olharam para mim e falaram que podia ser trombose e um monte de coisa, né? E eu fiquei muito preocupada com isso e só orando a Deus para Deus tomar os caminhos, o que eu ia poder fazer para resolver esse problema. E aí, um determinado dia, a gente ainda não tinha contato com a salinha, né? E um determinado dia eu recebi uma palavra online. E nessa palavra o Senhor falava, né, que pela fé era para colocar a mão sobre a enfermidade e no nome do Senhor Jesus, a gente repreender aquela enfermidade. Então, eu comecei a fazer assim, eu orava a Deus e repreendia no nome do Senhor Jesus. Eu não lembro exatamente quantas vezes eu fiz isso, foram várias vezes.
E eu agradeço a Deus nesta tarde que o Senhor repreendeu aquela enfermidade e me colocou completamente em liberdade. Então, eu agradeço a Deus por tudo, por todo o bem que eu tenho alcançado das suas mãos, pela sua misericórdia e bondade. Agradeço a Deus por tudo e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se mais alguém sentir, irmãos, por favor. Não tendo mais ninguém. Você quer falar alguma coisa, Malinaida? Algum recado? Nós temos aqui, sim, meu amado. Nós temos a nossa... Hoje é a última reunião do mês, né? Essa reunião agora, amanhã se inicia um novo mês, e amanhã nós começamos o nosso propósito de oração e jejum em prol das famílias, das enfermidades e das famílias que estão passando aí essas dificuldades emocionais e espirituais. A gente vê que Deus tem confirmado bastante para que nós começássemos esse projeto, esse clamor, né? Que na verdade é um clamor que nós vamos levantar aqui na salinha. Nós precisamos estar em comunhão, é como eu sempre falo, não é de qualquer jeito que a gente faz isso. Aqueles que estão aí com as casas pegando fogo em contenda, não tem como você interceder por ninguém, não tem como. É impossível a gente, quando a gente não está em paz, fazer intercessão por alguma pessoa, não tem jeito. Então, quem estiver na comunhão, junto conosco aqui, eu venho buscando todos esses dias e pedindo ao Senhor que nos prepare, porque só Deus pode nos consagrar e nos preparar. Se a gente vir sozinho para essa parte, também não tem como a gente fazer, não vai acontecer nada. E nós vamos buscar libertação de enfermidades, libertação da alma, libertação de enfermidades da carne, e assim, para que o Espírito Santo ele tenha liberdade para entrar nas casas, porque o que nós vemos é que ele não está tendo liberdade, né? A gente vê que as casas estão fechadas aí para que o Espírito Santo entre. São tantos espíritos trabalhando dentro das casas, dos corações. O da contenda, ele é o chefe da casa, é o espírito da contenda, ele é que manda. Aí não tem como, porque junto com a contenda vem... A contenda ela vem junto com o grito, com a mentira, com a soberba. Como que o Espírito Santo entra? Ele não entra. Então, nós vamos levantar esse clamor. Os irmãos, eu falo sempre disso isso para vocês. Eu sou bem criteriosa para orar. Não é para todos. Se tem uma casa na Baderna e me pede para orar, eu não vou interceder por essa casa, porque eu tenho a minha prova. Então, é muito difícil eu entrar numa situação dessa aí, sendo que a pessoa que pediu oração, ela está lá brigando, feito um negócio. O filho está sendo prejudicado, busca a palavra, vem na salinha, vai na igreja, mesmo que nada. Quando termina, está lá todo mundo naquela brigaiada. Ai, mas ele ora. Não, não ora. Por quê? Porque depois o inimigo vem cobrar de mim esse negócio. Porque eu estou intercedendo por uma causa que é dele, ele que está governando dentro da sua casa. Então, nós vamos começar um projeto muito sério. Isso é muito sério, não é brincadeira. Vocês imaginam a gente tirar 30 dias para poder orar em prol das famílias, jejuar, que eu, pelo menos, já sei o que eu vou jejuar. Cada irmão que sentir de jejuar 1 hora, 3 horas, 4 horas, tirar um café, um açúcar, muita gente o que gosta aí, abdicar daquilo que gosta durante 30 dias, amém. Se não conseguirem também, amém. Venha, traga o que você pode diante da presença do Senhor. Mas nós vamos orar todos os dias durante esses 30 dias. Qual horário, Melinai? Eu sempre vou colocar lá no nosso grupo 2 horas antes. Porque a gente não vai deixar o horário marcado certinho, não, para que às vezes acontece da gente marcar o horário e não dá certo. Então, nós vamos deixar assim bem livre a questão do horário, tá? Até porque eu também tenho os meus compromissos, então nós vamos deixar mais à vontade a questão do horário por causa das reuniões. Mas eu convido a Irmandade a estar em comunhão. Não adianta orar. O Senhor disse assim, vigiai e orai sem cessar. Ele não mandou orar e vigiar, não. Ele mandou vigiar e orar sem cessar. Então, não adianta nada a gente orar, jejuar e o pau quebrar dentro de casa.
a briga, a confusão, a contenda, e eu não posso. Eu pedi oração no percurso da minha prova, eu pedi oração para uma irmã. Minha família orava lá, cada um orava como eles sentiam, e só uma irmã me ajudou na minha causa. Mas só que ela disse para mim: eu estou nessa sua causa porque eu sei como que você age. A gente tem que ser inteligente, espiritualmente, principalmente, porque senão nós não recebemos vitória, não. Não adianta, Fernanda, a gente vai cansar de orar aqui nessa linha, jejuar a palavra. Vocês vão pregar pode pregar em umas 1000, que não vai resolver, porque dentro da sua casa você não faz a sua parte, que é pedir ao Senhor, assim, extrema sabedoria. Senhor, quando eu posso falar, hoje em dia, você vê, tira as nossas crianças, as minhas não, eu falo as nossas, essas de agora. Essa geração de agora, eles não falam mais, Fernanda, eles gritam. Por quê? Porque o que eles escutam é grito. É verdade. Então, eles não falam, eles não chegam mais e falam baixinho. Os meus meninos do João Vitor falam super baixo. Os meninos de hoje não falam mais baixinho, porque eles gritam, eles estão assim, eles não estão mais, porque dentro de casa é grito, é briga, é confusão. E aí, o que é? Irmã Eliná, irmão Fernando, ora por nós. Ora como? Essa oração não é brincadeira. Não é. Então, nós vamos, a partir de amanhã, 30 dias de oração. 30 dias de intercessão pelas famílias. Quem tem pedido de oração e ainda não me passou, passe por escrito. Eu não tenho como ouvir os pedidos de oração, porque são muitas mensagens. Então, mande por escrito para mim, assim, o mais detalhado possível. Melinai, ora pela minha filha Rebeca, um exemplo. Ela está com depressão, então, é rápido. Porque se você for me contar toda a história, acaba que eu não vou conseguir ler o pedido de oração. Então, nós vamos, a partir do dia 1º de junho até dia 30 de junho, orar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. É muito certo isso. A igreja abençoada, a igreja somos nós, é aquela que está aos pés do Senhor. Se nós distanciarmos do Senhor, a benção não chega até a nós. A igreja fervorosa é aquela que busca, que jejua, que clama. Nós não ouvimos falar de jejum muito na nossa denominação e nem de levantar clamor, mas isso é bíblico, está lá. Nós não estamos fora do que está na própria palavra de Deus. Então, nós vamos orar, vamos interceder, vamos pedir ao Senhor. Semana passada eu já fui aqui afrontada por irmão, não. É o próprio adversário que vem, põe uma febre, põe uma dor, mas eu estou nem aí para ele. Nós vamos orar, vamos buscar. O último clamor que a gente fez aqui nessa linha, Fernando, foi muita libertação que Deus fez. Muita, mesmo. Olha, a irmã disse que fez jejum de redes sociais. Ótimo, excelente. O que vocês sentirem, fala, Senhor, é isso que eu consigo. Deus, ele é muito lindo, ele não quer esse sacrifício de tolo, não. Então, nós vamos aos pés do Senhor a partir de amanhã. A Irmandade já começa a ir orar. E amanhã nós estaremos juntos. Eu posto lá. E clamem a Deus, peçam a Deus. Fala, Senhor, nós vamos começar. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. É um compromisso sério. Vocês não têm noção tanto que eu oro para começar esse projeto. Porque é muita pressão espiritual sobre a minha pessoa. Não que ninguém faça, viu? Eu quero que vocês entendam que os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos, eles são espirituais e eles gostam de estar rondando aqui para tentar, mas é tempo perdido. Para a honra e glória do nome do Senhor, amanhã, em nome do Senhor Jesus, levantamos um clamor em favor das famílias e daqueles que estão enfermos. É contigo, querido. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Eu também, eu gostaria, irmãos, de falar um assunto muito rápido, muito simples, que eu me deparo constantemente. E eu percebo que os irmãos, Deus tem tocado no coração dos irmãos que presidem as reuniões, que eles têm tocado nesse assunto a respeito da graça de Jesus. Irmãos, eu me deparei ontem com um servo de Deus, um irmão, falando que quando Deus chamou ele na graça, Deus chamou ele já nasceu na graça, né? Quando ele já nasceu na graça, os pais dele já serviam a Deus. Irmãos, nós precisamos mudar um pouquinho essa maneira de falar, de expressar, porque ofende, às vezes, as pessoas que são de outras igrejas, que estão servindo a Deus. É verdade, glória a Deus. Ninguém nasce na graça. Ninguém nasce na graça. A graça é revelada a nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador.
Então nós recebemos, naquele momento que recebemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, batizamos, arrependemos dos nossos pecados, é oferecida a nós a graça de Jesus. A graça de Jesus, o próprio nome diz que foi dado por Deus a nós, o direito da eternidade. Isso é a graça de Jesus. É todo o contexto, irmãos, da obra, do momento que o Senhor Jesus vem a este mundo, que ele prega o evangelho da nova vida eterna, que ele morre na cruz para perdoar o pecado de toda a humanidade. Aquele ato de Jesus, a ressurreição, quando ele volta, depois, Jesus, após a ressurreição, que ele ficou 40 dias com o corpo ressuscitado, que ele novamente coloca um ânimo nos apóstolos, nos discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém, para eles receberem o Espírito Santo, e até o momento que ele despede deles e sobe ao Pai. Esse momento, essa obra tão linda, que foi feito de graça, nos é oferecido de graça. Basta o quê? Aceitarmos Jesus como nosso Salvador, arrependermos dos nossos pecados e aguardar um dia que daremos a vida eterna. Isso é a graça. Isso é Jesus. Ninguém nasce na graça, irmãos. Uma criança nasce até uma determinada idade e ela é pura. Depois ela passa a ter o pecado natural de um jovem, de um adolescente. Ele precisa se arrepender depois, aceitar Cristo como Salvador, o batismo. Então ele recebe a graça. É ofertado a ele esse prêmio da eternidade. Mas ninguém nasce nisso. E a igreja que nós servimos a Deus não é a graça. É uma igreja constituída, né, registrada lá na Receita Federal, tem o seu CNPJ, tudo certinho. Lá nessa igreja que nós congregamos, lá fala da graça. Lá prega a graça, prega Jesus, o Salvador. Então, irmãos, é importante isso. Nós precisamos desenvolver isso, aprender a não ficar expressando. É muito ainda irmãos que falam isso. E os irmãos que atendem vários servos de Deus têm falado isso. Então, tem muitos irmãos que ainda insistem nisso e a gente ofende outras pessoas, que quando a pessoa pergunta para você, você é evangélico? Você é crente? Fala, eu nasci na graça. Eu já nasci na graça. Deus me chamou na graça. Que graça é essa? Na Congregação Cristã no Brasil? Não, a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja, onde lá se busca o Evangelho de Jesus Cristo, se aprende, lá recebe a graça. Entendeu, irmãos? Como outras igrejas também pregam o Evangelho de Jesus. É óbvio, né, irmãos, que tem homens que estão à frente de povos que são verdadeiros mercenários, que não pregam o Evangelho de Jesus. Vendem o reino de Deus, vendem o prêmio da salvação. Se você quer dar vida eterna, você tem que pagar tanto, tem que dar tanto. São verdadeiros mercenários. Está escrito lá em 10 de João, verso 10, né? Está escrito isso lá, quem quiser ler. Então, é importante isso, irmãos. Nós precisamos evoluir como cristãos, para que nós possamos também ser recebidos como cristãos e como servos de Deus entre os nossos pares, os nossos amigos, nossos irmãos. O que acontece às vezes é que tem pessoas de outras denominações no trabalho, no âmbito do trabalho nosso, e você percebe que as pessoas se relacionam entre eles, e às vezes o nosso irmão da nossa igreja não relaciona com aquelas pessoas, porque ele se sente diferenciado. Eu sou da graça. Não é. Você é um cristão. Você tem que buscar o Senhor Jesus todos os dias, pedir perdão pelos seus pecados todos os dias, para que você não perca esta graça que lhe foi dada por Deus. O Senhor Jesus e Deus se conversaram e chegaram a esta conclusão. Jesus
vai à terra, oferece-se como holocausto, aquele holocausto que era oferecido pelo povo mosaico, como uma oferta de gratidão a Deus. Se oferece como holocausto, o Cordeiro de Deus. Deus ofereceu o Cordeiro dele, Jesus Cristo, na morte da cruz, como um último, o maior de todos os holocaustos, irmãos. Olha, eu sinto Deus em falar disso, que é tão glorioso falar disso. Ofereceu o único, o maior de todos, o último holocausto oferecido. Jesus foi oferecido em aspersão de sacrifício, se ofereceu na morte da cruz, teve o vitupério da cruz, carregou coroa de espinho, tudo isso para que toda a humanidade pudesse receber o perdão dos seus pecados, para que toda a humanidade pudesse novamente ter direito à eternidade. Então vamos, irmãos, guardar isso dentro de nós. Receba. É conselho simples, mas nós não somos detentores da graça. Nós não nascemos na graça. Quando te perguntarem, você fala, olha, eu nasci, meus pais já serviam a Deus lá na congregação. O outro pode falar assim, olha, quando eu nasci, meus pais serviam a Deus lá na igreja tal. Não preciso falar o nome, que tem vários. E assim vamos. Mas você, quando que se converteu? Olha, eu me converti ao Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu tinha 20 e tantos anos. Olha, eu me converti aos 40. Olha, eu me converti. Eu nasci, meus pais eram crentes, mas eu nunca criei. Eu fui crescendo, abandonei, fui para o mundo. Eu nunca tive isso, eu nunca pensei nada sobre Jesus, sobre nada. Levei a vida. Mas aos 40 e tantos anos apareceu a mim o Senhor Jesus. E mexeu na minha alma, no meu coração. E eu aceitei ele como o meu único e pessoal Salvador. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Poucas Fernando, palavras, deixa eu irmãos, só... mas é isso. Diga, Malinai. Licença, só rapidinho. Eu quero dizer aos irmãos que estão tendo dúvidas, que não podem ficar sem comer para jejuar. Jejum, como eu disse aí, eu acho que se você sente de fazer um jejum e às vezes você não pode, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas com problema de saúde. Então você não pode fazer. Então você pode abdicar de qualquer outra situação para poder, se quiser estar de jejum, não é só a questão da comida não, tá? Hoje a gente tem coisas que nos chamam muito mais atenção do que um prato de comida, né? Então nós vamos do jeito que a Irmandade sentir de fazer, não é o dia inteiro. Tem pessoas que não dão conta de fazer. Eu já venho de muitos anos aí jejuando, então a gente parece que já tem uma resistência maior, né? Mas não porque nós somos melhores, é porque a gente já vem fazendo já há algum tempo. Assim, Deus pede e a gente faz. Mas o jejum, ele tem um sentido de enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Então, às vezes, sim. O jejum não precisa ser só de comida. Aquilo que vai te enfraquecer a carne. Né? Exatamente, você vai sentir vontade, né? Crescer o espírito, né? Sim, sim. E aí, então, é isso. Quem sentir, às vezes tem alguma coisa, como a Mayra está dizendo aqui, às vezes tem alguma coisa que a gente gosta. Eu mesma, eu faço muito jejum. Todas as vezes que a maioria dos meus jejuns, eu oro ao Senhor e o Senhor sempre toca no meu coração. Assim, é uma coisa que eu gosto muito, de coisa doce. Então, eu passo aí sem comer açúcar, sem comer nada doce durante uma temporada boa. Então, a gente é aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. E aproveitando o gancho que o Fernando disse a respeito da graça, só uma pontuação, Fernando. O Senhor disse assim que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E é verdade. Nós temos até na hora da gente orar, às vezes nós temos uma fala, como o Fernando disse, que nasceu na graça. Nasci num lar cristão. Essa é a palavra mais correta que tem, né? Nasci num lar cristão. E outra parte também que nós falamos, e que é bom a Irmandade estar corrigindo, é orar pela obra de Deus. A obra de Deus é Cristo Jesus. Orar pelo nosso ministério, orar
pela nossa denominação, porque isso funciona. Nós temos, é bíblico, meus amados, está escrito lá que nós não recebemos porque não sabemos pedir. A obra de Deus não precisa a gente orar por ela, porque é Cristo. Precisamos orar para Cristo? Não tem como. A gente tem que prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas que a gente aprendeu lá de trás. E vamos orar para os irmãos do ministério, vamos orar para a nossa denominação, para as outras denominações, para os outros ministérios que falam de Cristo Jesus, para que Deus nos abençoe. Porque o final disso tudo é tornar um único povo, aquele que vai herdar os céus. É isso, querido. Louvado seja Deus. Vamos cantar um hino? Tem um hino pedido já lá da plataforma do YouTube. É o hino... É 105, não foi? É a irmã... É isso mesmo. É o 214, que a irmã Bruna pediu. Elimar, você tá aqui? 214. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito Deus. Vamos aguardar agora, irmãos, o Senhor nos mandar a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Com os irmãos que estão aqui conosco. Irmão Adilson Batista, tem a palavra, querido? Ô, irmão, Deus abençoe. Estou na comunhão com o irmão. Deus abençoe. Amém, irmão Adilson. Irmão Dom, estou trabalhando. Se estiver ouvindo, pode responder. Irmão Glauco, tem a palavra? Deus abençoe, irmão. Estou em comunhão com o irmão. Amém, irmão Glauco. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Revela o teu querer para nós, Senhor. Bendito Deus. Glória ao Senhor. Revela o teu querer para nós nesta hora, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor trouxe a sua palavra.
no livro de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8, verso 4. Glória a Deus. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. O título diz: A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, maioria das vezes, irmãos, como ele próprio disse aqui, né? Muitas vezes, não vamos dizer a maioria das vezes, mas muitas vezes, o Senhor Jesus falava por parábolas. Porque da maneira que se ele falasse muito claro, irmãos, ele próprio disse aqui, né? O apóstolo: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo não vejam, ouvindo não entendam. Então ele tinha que pregar, irmãos, porque se ele falasse algumas coisas muito claras, às vezes as pessoas não entenderiam. Então precisava falar de uma maneira. A parábola, irmãos, o próprio nome diz, é uma comparação, né? É uma criação naquele momento ali, uma comparação. Então o Senhor tinha esse cuidado. Aqueles que estavam ao lado dele, irmão, já eram conhecedores. Esses são os últimos aqui. São os últimos, que ele disse aqui. É a boa terra, caiu na boa terra, e são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Observando essa explicação do próprio Senhor Jesus, irmãos, e o mais bonito disso aqui, irmãos, que são palavras de Cristo Jesus. Então não há como duvidar, não há como achar que foi Pedro, João, foi Tiago, foi o pensamento deles que impôs essa forma, a maneira deles tinham de enxergar a vida. Não. Isso aqui são palavras e uma parábola dita por Jesus Cristo. E se tem alguém que acerta, esse é um ditado que eu sempre falo, né? Se tem alguém que acerta, se tem alguém que é inteligente, né?
Se tem um que acerta em tudo, é o Senhor Jesus. É esse o que acerta na tua vida. Não adianta você achar que você vai orar com esse, orar com aquele, ouvir a palavra desse, ouvir a palavra daquele, que vai resolver a tua vida, irmão. Se o Senhor Jesus não tiver naquele momento, homem falha, homem erra, homem fala palavra para agradar às vezes. E muitas vezes, aquele que ouviu na esperança de que aquilo fosse, que daria certo, não dá certo. Porque não foi determinado pelo Senhor Jesus. E esta parábola era o próprio mestre, diante de todos, assim, juntando uma grande multidão e vindo de todas as cidades com ele. Que maravilhoso. Pensa, irmãos, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha culto online, mas as pessoas precisavam, queriam vir o Mestre Jesus. Saíam das cidades, andavam a pé, pegavam barco, de noite, crianças juntos, andando, mesmo sem alimento, de todas as cidades, se juntando a ele. E o Senhor não deixava de pregar, não deixava de falar da sua palavra, independente da quantidade de pessoas que estivessem. É até os dias de hoje, irmãos. Pode ter aqui nesse momento, irmãos, a gente percebe que tem muita irmandade, muito mais irmandades até pelo YouTube do que pelo Zoom, mas não importa aqui para a quantidade de pessoas. O que o Senhor diz pela sua palavra, ela não tem limite de atendimento, ela não tem limite de obra. Quantos ouvirem a palavra serão impactados por ela. Porque é a voz do Senhor Jesus, é a mensagem do Senhor Jesus falando na boca de um homem. Porque o homem tem que expressar os mistérios de Jesus revelados pelo Espírito Santo. E esta palavra, irmãos, é estendida aqui hoje, chegando até você, na tua casa, onde quer que você esteja, para visitar o teu coração agora, colocar alegria, porque você entrou aqui para ouvir a palavra com um pouco de aflição, um pouquinho de angústia, parece que algo te atrapalhando interiormente, mas que receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, e Ele agora começa a falar com você. Senta aí um pouquinho, acalme o teu coração, ouve a voz do Senhor Jesus ecoar por toda a tua mente, teu coração, pelos teus rins, pelo teu fígado, pelos teus vasos sanguíneos, pelas tuas veias. Que a palavra de Deus entre e penetre, acalme essa aflição, essa angústia, essa ansiedade pela vida. Senhor, o que será à frente? O Senhor está dizendo, escuta agora, senta e acalma o teu coração, porque eu farei obras lindas na tua vida. E hoje, irmãos, esta palavra é uma comparação entre as maneiras de servir a Deus. De como, quando nós encontramos o Senhor Jesus, a semente, a palavra, o Cristo Jesus, quando ela cai dentro de nós, não importa o ano, não importa a quantidade de anos, mas olha que hoje, e vê na tua vida como que está tudo isso. Faça um paralelo com a tua vida. Esta parábola da boa semente, a palavra de Deus, como ela está caindo na tua vida. Olha aqui, irmãos. Uma caiu junto do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Aí ele volta lá, irmãos, explicando essa mesma parte do que ele disse, porque os apóstolos ficaram também, Senhor, que parábola é essa, né? Ficaram ali em dúvidas. Aqui ele diz, essa mesma parte, irmãos,
que ele fala aqui por parábola, ele volta lá para explicar para eles que eles já tinham uma consciência maior, já estavam lá de Jesus, poderiam ouvir mais claramente. Caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E ele diz lá, os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, crendo. É aqueles que ouvem a palavra, irmãos, se encantam, mas eles não dão oportunidade para o Senhor fazê-los crescer. Ele se entrega aos desejos do diabo. Não tem como a semente, não tem como no coração, num corpo, estar como a serva de Deus, irmãos. É uma ligação até aquilo que Deus deu para a serva de Deus sobre a oração. Não tem como um corpo estar em santidade num dia e no outro estar no pecado. Num dia, à noite vai à igreja, dobra o joelho, ora na igreja, canta, glorifica, chega em casa, grita, xinga, dorme em quarto separado. Num dia, de dia, xinga, faz coisa errada no trabalho. De noite vai na igreja e se apresenta como um santo. Não dá. O diabo está comendo, está tirando a palavra. Esse aqui é o perfil do cristão que o Senhor não aceita. Ele recebe a todos, mas nós precisamos buscar todos os dias o perdão dos nossos pecados e a busca da santidade. Então ele diz, são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Como que o diabo entra no coração, irmãos? Porque está aberto. Como que a pessoa vai à igreja e sai do culto, orou a Deus, clamou a Deus, buscou a Deus, sai do culto e comete um adultério? O coração dele já estava assim. A semente caiu lá e ficou exposta. O diabo veio e falou, aqui não, aqui é domínio meu. Hoje o Senhor está esclarecendo. Irmãos, a palavra de Deus cada dia toma um caminho. Eu digo para os irmãos aqui, diante de vós, nunca na minha vida o Senhor me deu de pregar esta palavra. É mistério até para mim, que estou pregando e estou comendo dela. E ele vem aqui dizendo, e a outra caiu sobre pedra, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E aqui ele fala, irmãos, já desta forma, ele falou para os discípulos. E aí, mais à frente, ele fala para os apóstolos, que tinham um esclarecimento maior. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Crê por um tempo só. Você recebe o Senhor Jesus, que alegria, recebeu um milagre, ali. Daqui a pouco, cadê aquela pessoa? A palavra não criou raiz. Ele só foi na igreja para buscar a palavra. Ele só foi na igreja para buscar a melhora da vida dele. Ele não esperou receber de Deus o Espírito Santo. Ele não aprendeu a dobrar o joelho na casa dele e buscar a Deus e falar, Senhor, visita a minha alma, estou com tantos problemas. O diabo está querendo me tirar, está querendo me colocar coisas na minha cabeça, Senhor, mas eu creio que Tu és o meu Salvador e que Teu Espírito Santo está aqui para me guiar. Não teve esse aprendizado, irmãos. Não deu Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi na igreja, ele frequenta a igreja, ele vai na semana inteira na igreja. Vocês já viram esses assim? Que vão a semana inteira na igreja. Vou buscar a palavra amanhã, outro dia de manhã.
Todo dia, porque tem uma enfermidade, tem uma causa, tem um problema. A hora que recebe, melhorou, sumiu. Não criou raiz, não na igreja, na graça de Jesus. Não deu tempo do seu corpo virar o templo do Espírito Santo. Oxalá hoje, todos que possam estar ouvindo esta palavra, terminem hoje dizendo: Senhor, eu quero ser a boa semente, que eu possa dar frutos para a vida eterna. E o Senhor continua, irmãos. E outra caiu entre espinhos. Crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Olha isso, ele falando para os discípulos. Caiu entre espinhos, cresceu, os espinhos sufocaram. E ele explica lá no verso 14 para os apóstolos. Porque eles falam: Senhor, mas por que nessa parábola? Aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram. Indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Cresceu, que bonito, aquele irmão, aquela irmã, olha aquela alma, glória a Deus, que crente firme, está orando a Deus, está buscando a Deus. De repente, cadê? Se preocupou com os deleites da vida, as riquezas, as ofertas, e achou tudo aquilo melhor. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, o sentimento que Deus deu para a serva de Deus sobre o jejum. Tem coisas que nós temos que deixar, nos abster, os deleites da vida, os prazeres da carne. Quantos prazeres a nossa carne tem? É uma luta constante, e há pessoas, irmãos, nesta vida, personalidades que têm uma luta maior que a do outro. Há homens e há mulheres que têm uma tendência a uma vida sexual acelerada mais que outros. Então, se ele não se cuidar, ele cai no pecado. Há homens que têm desejo por várias mulheres, e mulheres desejam por vários homens, que não se contenta com um só. Então, se ele ceder aos desejos, aos deleites da vida, ele perde a graça de Jesus. Os espinhos, o pecado sufocou e ele morreu diante do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. O pecado está aí, irmãos. Os espinhos estão aí. E olha que ele fala: são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Cresce, tá bonito, mas hora de dar o fruto. O que é o fruto do cristão? Qual que é o teu fruto que você tem que oferecer? Amor. Aleluia. Amor ao próximo. Falar do Senhor Jesus. Pregar o evangelho de Jesus. Na hora da dificuldade, falar: o Senhor está na minha vida. São os frutos do cristão. Mas alguns cresceram. Você olha, pois por que aconteceu aquilo? Tão crente. Pareceu que era crente. Mas bastou os deleites da vida, os desejos da carne que o sufocaram. Aí ele termina, irmãos, lá. E a outra, em boa terra, caiu em boa terra, nascida, produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa parte ele explica lá para os apóstolos. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O que é um coração honesto e bom? É praticar a verdade, é amar o próximo, é olhar o vizinho, se ele está passando fome ou necessidade, ir lá e dar um prato de comida. Se tiver condições de fazer uma comprinha, faz. Ele olha alguém que está lá com um terreno, lá uma calçada, dentro da casa não tem um piso, e Deus te deu condições, você vai lá e dá um piso.
É olhar uma pessoa que está sentada na rua, você oferece um prato de comida, não um pedaço de alguma coisa que sobrou, nem um resto de uma comida que juntou de uma mesa, mas oferecer uma coisa boa. É alguém que está passando frio, você oferece uma blusa. Deus, é alguém que Senhor. está em necessidade, uma casa que está em guerra, você ir lá e oferecer uma oração ao Senhor Jesus naquela casa e clamar o sangue de Jesus Cristo lá no seio daquela família. Isso é um coração bom que dá bons frutos. Não é ir todo dia na igreja, irmãos, para satisfação só e convívio entre o povo de uma sociedade. Não, é usar o teu tempo para falar: Senhor, me usa, que eu quero pregar o evangelho de Jesus Cristo, nem que ser numa praça, nem que ser numa rua escura, pegar na mão de alguém que está numa calçada e falar: você quer conhecer Jesus que liberta a tua alma? Glória ao Senhor. Aqui caiu em boa terra. Estes são os que ouvindo a palavra conservam no coração honesto, bom, dão fruto com perseverança. Coração honesto e bom, irmãos, não é enganar as pessoas. Não é entrar na igreja, irmãos. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Não há como dizer que você é uma boa árvore, que dá bons frutos, se você não gosta de algumas pessoas que estão no banco da igreja. Se você não gosta e fala mal de quem está à frente, de quem toca, de quem faz isso, não gosto de ninguém, não gosto daquele, eu ando pelas ruas, e você acaba sendo conhecido como aquela pessoa maldizente, onde chega, espalha as pessoas, porque a tua boca só sai como um túmulo, só sai morte. Glória a Deus, oxalá, irmãos, que esta palavra seja apenas como uma direção, uma mostra para que nós não façamos igual esse lado ruim, mas que sejamos como uma boa semente. Mas quem está aqui, na tua honestidade, aqui, ó, coração honesto, na tua honestidade, no teu coração bom e honesto, você reconhecer agora diante de Deus as tuas fraquezas, os teus pecados. O Senhor te diz: eu entro na tua casa, eu entro na tua família, eu faço um movimento aí espiritual. Glória a Deus. Não adianta eu pregar aqui, irmãos, que eu vou fazer um movimento, Deus vai fazer um movimento material, vai pagar tuas contas, vai fazer isso, um rebolinho. Não! Aleluia, o Senhor está prometendo algo a mais, irmãos. Quando nós nos tornamos uma boa árvore que dá bons frutos, um coração honesto diante de Deus, que pratica a verdade, que ama o Senhor Jesus, que propaga a graça de Jesus, há um trabalhar de Deus mais profundo do que uma promessa de alguém, há um trabalhar de Deus mais profundo nas entranhas do lar, na raiz da família, e Deus começa a fazer uma obra aqui, abençoar o teu filho ali, abençoar o teu neto lá, começar a abrir as portas, começar a colocar alegria, começar a colocar esperança, começar a colocar a saúde, e começa um trabalhar de Deus, porque não foi uma promessa, mas foi um trabalhar de Deus nas entranhas do teu lar. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, olha os exemplos aqui que Deus nos dá. Exemplos de sementes. E hoje a palavra é demonstrada aqui. O Senhor deu a graça, irmãos, aqui. Já falei para os irmãos, nunca havia pregado esta palavra na minha vida. Mas o Senhor deu a graça aqui de falar de duas formas. A parábola aos discípulos e a explicação mais clara aos apóstolos. E você entendeu claramente, porque o Senhor te considera como aqueles apóstolos ao lado dele. Então ele te explicou hoje. Glória a Deus. A semente que caiu na estrada que o diabo pegou. A semente que caiu na pedra e não tinha umidade para crescer. A semente que caiu no espinho foi sufocada pelos deleites da vida. E a semente que caiu numa boa terra e cresceu porque tinha um coração bom e honesto. Aleluia, que tinha um coração com caridade, com amor, com misericórdia. Enquadra-te hoje, o Senhor te mostra esse quadro tão lindo das sementes. Eu creio, irmãos, que esta palavra será gravada em muitos corações
E muitos que ouvirão esta palavra se procurarão se encaixar dentro daquilo, falar: Senhor, parece que eu estou como aquele que caiu na pedra. Senhor, parece que eu estou como aquele que caiu no espinho. Irmãos, nós temos que ser honestos diante de Deus. Não basta, irmãos, acharmos que somos verdadeiros cristãos cheios de Deus e não somos. Nós temos que olhar para dentro de nós e falarmos: Senhor, na honestidade que eu busco todos os dias pela tua palavra, Senhor, eu tenho certeza neste momento que eu tenho tais e tais fraquezas. Eu te peço agora, Senhor, que esta rocha que eu estou sobre ela, que parece que eu vou crescer, Senhor, mas vou morrer. Te peço agora, em nome de Jesus Cristo, tampa esta rocha com uma terra boa, Senhor. Tampa esta rocha com uma terra adubada, e o Senhor te diz: eu tamparei esta rocha, e você ficará colocada, aleluia, no meio de uma terra saudável, uma terra fértil, e tu crescerás, e darás bons frutos, e muitos encostarão em você. Será como uma árvore que dá bons frutos e boas flores. Os pássaros vêm, os beija-flores vêm. É uma árvore onde todos encostam, todos querem chegar perto. Dá glória ao teu Deus, que haja honestidade no teu coração, para você saber que ponto você está dentro da graça de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso isso. O carinho que o Senhor Jesus tinha para com os discípulos. E ele consegue entender a capacidade de cada um de entendimento. Tanto é que ele explicou aqui, irmãos, para uns, e depois falou para os apóstolos o que ele queria dizer, que ele não poderia dizer daquela forma clara, mas que alguns feriam daquele jeito. Mas hoje o Senhor esclarece a você. Irmã, irmão, siga este verso aqui, eu vou ler, encerrando esta palavra aqui, irmãos. Siga esse verso aqui, ó. E aqui: caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Coração honesto e bom não é coração que xinga, não é o coração que deseja a morte, não é o coração que acha, irmãos, que lá as pessoas que estão dentro de um presídio têm que morrer, que as pessoas que são usuários de droga nas ruas, principalmente ali em São Paulo, temos lugares, imensa quantidade de pessoas, que essas pessoas têm que morrer, tem que matar tudo. Não, um coração bom e honesto é aquele coração que olha as pessoas com carinho, com amor, achando que todos têm o direito da salvação, achando que eu tenho que mudar todos os dias, eu tenho que melhorar todos os dias, que eu tenho que buscar o Senhor todos os dias, que eu tenho que amar o próximo todos os dias, que eu tenho que tratar minha esposa ou esposo com carinho, que eu tenho que tratar os filhos com respeito, com carinho, com amor, que eu tenho que fazer a minha casa ser uma casa de oração, aleluia. A casa de oração, irmãos, não é só a igreja, é a nossa casa, é uma casa onde nós temos que ter a liberdade de dobrar os joelhos. Aleluia, se você orar e falar com Deus, você não estiver lá no teu interior com vergonha da tua esposa, porque você xingou antes, não, ou porque brigou, porque discutiu, é uma vergonha interior lá no psicológico, dizendo, você não merece fazer isso, porque você faz isso, aquilo, não, mas que a nossa casa seja, irmãos, repleta da sabedoria de Deus, do amor, da graça de Jesus Cristo, porque o Senhor nos coloca hoje a oportunidade de nós termos um coração bom e honesto na sua presença. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oremos a Deus em agradecimento, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Pai, da oração de agradecimento. Glória a Jesus. Bendito Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, da oração de agradecimento, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Toca no coração do seu povo para agradecer, Senhor. Santo, 3 vezes santo és tu, Pai amado. Da voz de oração, Senhor.
Glória a Jesus. Bendito Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo és tu, Pai amado. Glória ao Senhor. Santo é o teu nome, Senhor, nosso Deus e bom Pai que estás nos céus. Na tarde desse dia, Pai amado, nós nos encontramos com os nossos joelhos curvados diante de Ti, Pai, em ato de reverência e adoração, Senhor, para Te agradecer por essa reunião a qual foi aberta em nome do Teu Filho amado. Nós queremos Te render graças, Pai amado, Te louvar e Te bendizer por esta hora, Senhor, e pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Pai amado, não só faça morada nos nossos corações, mas que possa cumprir em nossas vidas, que nós possamos, Pai amado, colocar ela dentro do nosso coração, da nossa casa, Senhor, da nossa mente, que possamos colocar em prática, Pai amado, tirar todos esses costumes que não provêm de Ti, Pai, e fazer com que a Tua palavra opere em nossas vidas e no nosso coração. Pai Santo, Te agradecemos pelos hinos cantados, pelo testemunho elevado a Ti, pelos ensinamentos, pelo Teu Filho na presidência, pela Tua serva que tocou, Senhor, por todos os que estão aqui na plataforma do Zoom e do YouTube também, Senhor, pelo irmão Adilson, irmão Glauco, a Sandrinha, a irmã Rita, Senhor, que está aqui nos ajudando também na comunhão e toda essa irmandade presente, Pai. Te louvamos e te bendizemos por esse mês, Pai amado, de maio, Pai, que está terminando hoje. Fizemos um trabalho tão lindo, Senhor amado, guiados e movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, mas sabendo que Tu esteve conosco em todo momento desse mês, Pai amado, estamos Te agradecendo por mais um mês que concedestes a nós, Pai amado, de estarmos, Senhor amado, propagando o Teu Evangelho, Senhor, e mostrando, Pai amado, a todos, Pai, o caminho da salvação que é Cristo Jesus. Te pedimos um restante de tarde de paz, uma noite de paz também, um mês de junho, Pai amado, que venha cheio de flores, cheio de amores, cheio de glória e de graça para nós, Pai. Que as casas sejam renovadas nesse próximo mês, Pai da glória. Aqueles que não receberam as bênçãos, Pai do céu, Senhor, nesse mês de maio, que no mês de junho, Senhor amado, venha florescer, Pai amado, como árvores frutíferas, Pai da glória, as bênçãos em nossas vidas. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor, e nos abençoe, Pai amado, no decorrer desse dia, essa noite também. Te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Podemos encerrar agora já, Malinai, que eu tenho um compromisso. Sim, meu amado. Sim, pode ficar à vontade. Tem problema? Você não vai ficar bravo comigo, não, né? Não, de jeito nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Que gostoso, irmãos. Estamos contentes por servirmos a Deus. E você tem alguma coisa a falar? Só agradecer a Deus por esse mês de maio que Deus nos deu aí, né? Glória a Deus, é mais uma vitória. E que a gente fique em comunhão para que tenhamos bastante obras também no mês de junho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você e toda essa irmandade presente. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos também, que estiveram aqui no Zoom, no YouTube também. A gente tem percebido que tem aumentado cada vez mais irmãos, né, irmão? Sim, sim. A palavra de Deus chegando a muitos irmãos, e muita irmandade de outros países. Isso é muito bom, irmãos, porque a gente tem facilidade na igreja. Mas tem muitos irmãos que não têm. Dificuldade grande, irmãos. E vamos continuar orando por todos, para que Deus abençoe essa irmandade, as pessoas, né, não irmandade, todos aqueles que estão nesse momento também ali no estado do Recife, sofrimento por causa das chuvas, famílias que estão morando nas ruas, que possamos ter, irmãos, um coração bom na presença de Deus. Então, vou encerrar e depois a irmandade fica na saudação. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a sua graça, a bendita palavra de Deus permaneça para sempre em nossos corações. Amém. Mas Deus a todos. Deus abençoe. Mas Deus no Amém, Sandrinha. Amém. Deus a todos. Deus, irmão Fernando. Amém, irmão Fernando. Pai de Deus com todos. Paz de Deus a todos. Deus abençoe a todos, irmãos. Paz de Deus, irmão Fernando. Paz de Deus a todos. Paz de Deus, irmão Fernando. Deus abençoe.